Eu tinha apenas 28 anos quando meu mundo desmoronou completamente. Era missionária dedicada, tinha família linda, futuro planejado e esperança viva. Meu marido era homem de Deus, pai exemplar, meu companheiro de ministério sempre. Mas numa manhã de terça-feira tudo mudou em questão de segundos fatais. Acidente de caminhão tirou eu de mim sem aviso, sem despedida, sem nada. E me deixou sozinha com um filho pequeno e dor que parecia impossível suportar. Essa é minha história de como Deus me sustentou quando tudo desabou. 28 anos de idade apenas, viúva repentina de homem que amava. Acidente brutal tirou meu marido completamente. Caminhão bateu de frente, violentamente forte. Ele morreu na hora, instantaneamente, Alice. Deixou eu e nosso filho sozinhos. Criança de 7 anos perguntando sempre quando o papai voltaria pra casa novamente. Não tinha resposta que aliviasse dor do filho ou da mãe destruída. Como sobreviver quando tudo desaba? Como continuar quando vida acaba assim? Só a presença de Deus sustenta a alma. Só Ele me mantém de pé aqui. Livramento de morte, livramento de morte. Tentei fugir da dor, mudando tudo. Vem de casa onde vivemos juntos felizes. Mudei de cidade buscando recomeço novo. Pensei que distância curaria feridas fundas, mas dor viajou comigo na bagagem. Não importa pra onde você corra, sofrimento te acompanha de enfrentar totalmente. Mudança de endereço não muda interior. Sua presença de Deus cura quebrantamento. Aprendi isso do jeito mais difícil. Quando tudo desaba, como continuar quando vida acaba assim? Só a presença de Deus sustenta a alma. Só Ele me mantém de pé aqui. Livramento de morte, livramento de morte. Quebrado é bento, pregava sono e fidelidade de Deus chorando. Orava por outros enquanto sangrava internamente, mas algo me sustentava sobrenaturalmente sempre. Era graça divina me carregando diariamente. Meu filho crescia sem pai presente. Eu tentava ser mãe e pai, mas havia vazio que não conseguia preencher sozinha por mais que tentasse. Só Deus poderia ser pai dele. Como sobreviver quando tudo desaba? Como continuar quando vida acaba assim? Só a presença de Deus sustenta a alma. Só Ele me mantém de pé aqui. Livramento de morte, livramento de morte. Aqueles anos de viuvez foram preparação espiritual intensa e dolorosa. Deus estava me ensinando a depender totalmente dele em tudo e sempre. Estava me mostrando que sua presença era suficiente para qualquer tempestade. Porque eu precisaria dessa lição gravada funda na alma em breve.
quando meu filho adolescente começasse a se desviar perigosamente do caminho e eu tivesse que lutar batalha espiritual mais intensa da minha vida, continue ouvindo, porque essa história está apenas começando a se desenrolar agora. Eu tinha apenas 28 anos. Meu filho chegou à adolescência carregando dor da ausência do pai sempre. Eu orava por ele todos os dias, cobria com o sangue de Jesus constantemente. Mas quando completou 15 anos, algo mudou radicalmente nele de repente. Apareceu uma mulher mais velha na tenda dele que começou a influenciá-lo negativamente. Ela tinha quase 30 anos e meu filho era menor de idade e vulnerável. Comecei a ver meu menino se transformando em alguém que não reconhecia mais. E senti que estava perdendo meu filho único para algo muito perigoso. Meu filho começou a chegar tarde sempre, mentindo sobre onde estava realmente indo. Comportamento mudou drasticamente da noite pro dia. Respeitoso virou rebelde e agressivo comigo. Alguém o estava mudando. Descobri que estava se envolvendo com mulher bem mais velha que ele. Ele o manipulava completamente usando o corpo. Meu menino de 15 anos estava sendo abusado e achava que amava. Estou perdendo meu filho único aqui. Ele se afasta, mas cada dia que passa, influência maligna roubando meu menino de mim. Satanás quer destruir o que restou. Livramento de morte. Livramento de morte. Tentei conversar, mas ele não ouvia. Gritava que eu não entendia nada, que eu o amava de verdade, que eu era controladora querendo prendê-lo. Meu coração se despedaçava, novamente dolorido. Comecei a faltar na escola frequentemente, sempre. Notas despencaram e ele não se importava. Amigos da igreja foram todos abandonados também. Só queria estar com ela constantemente. Afastou-se de casa, de mim, de Deus. Estou perdendo meu filho único aqui. Ele se afasta, mas cada dia que passa, influência maligna roubando meu menino de mim. Satanás quer destruir o que restou. Livramento de morte. Livramento de morte. Me tranquei no quarto, chorei, clamei a Deus desesperadamente, muito alto. Já perdi meu marido, não posso perder meu filho também agora, Senhor. Por favor, não me tire ele. Iniciei jejuns prolongados de dias inteiros.
madrugadas inteiras em oração intercessória fervorosa. E tava nas batalhas espirituais sozinha sempre. Amarrava principados que operavam sobre menino. Guerra espiritual mais intensa da vida. Estou perdendo o meu filho único aqui. Ele se afasta, mas cada dia que passa, influência maligna roubando meu menino de mim. Satanás quer destruir o que deixou. Aqueles foram os meses mais escuros da minha vida inteira toda. Prefiro que criei em Deus se perdendo diante dos meus olhos. Impotente para fazer qualquer coisa além de orar e jejuar constantemente. Mas ao estar prestes a acontecer no mundo espiritual que mudaria tudo, Deus começou a me dar revelações e mensagens proféticas sobre meu filho. Palavras que não entendi completamente naquele momento de desespero profundo, mas que se cumpririam de forma literal e assustadora. Em breve, muito próxima. No meio daquela tempestade devastadora, Deus começou a falar comigo claramente. Durante madrugadas de oração, recebia mensagens proféticas sobre meu filho sempre. Pessoas que nem conheciam a situação vinham me procurar com palavras do Senhor, sempre dizendo a mesma coisa repetidamente: algo difícil vai acontecer ainda. E outra frase que se repetia constantemente: livramento de morte está vindo. Eu não entendia como essas duas coisas se conectavam na época confusa, mas Deus estava me preparando para o que estava prestes a acontecer, miraculosamente. Durante vigília de oração, madrugada inteira, Deus me mostrou em visão clara meu filho em situação de perigo, mas anjos ao redor protegendo sempre. Acordei tremendo sem entender completamente tudo. Profeta veio me visitar na igreja sem saber nada da minha situação. Disse: prepara teu coração, missionária. Algo muito difícil vai acontecer logo, mas livramento de morte está garantido. Não entendo, Senhor, o que significam essas mensagens que me dás repetidamente aqui. Livramento de morte, livramento de morte. O que vai acontecer com meu filho? Livramento de morte. Irmã da célula me livrou chorando. Sonhou com meu filho em acidente, mas viu mão de Deus segurando, impedindo morte de chegar nele completamente. Acordou orando por ele fervorosamente sempre. Terceira pessoa, quarta, grita consecutivamente, todas trazendo a mesma mensagem profética repetida: livramento de morte sobre seu filho. Prepare-te para algo difícil chegando, mas confie que Deus está no controle. Não entendo, Senhor, o que significam essas mensagens que lhe dás repetidamente aqui. Livramento de morte, livramento
livramento de morte. O que vai acontecer com meu filho? Livramento de morte. Livramento de morte. Uma noite específica, carga pesada caiu sobre mim durante oração intensa. Gritei, chorei, intercedi violentamente mesmo, como se estivesse em parto espiritual. Algo estava sendo decidido nos céus. Às 3 da manhã, quase inundou meu espírito completamente, de repente assim. Soube que batalha tinha sido vencida. Ainda não via com olhos naturais, mas sabia que vitória estava garantida. Não entendo, Senhor, o que significam essas mensagens que lhe dás repetidamente aqui. Livramento de morte, livramento de morte. O que vai acontecer com meu filho? Livramento de morte. Livramento de morte. 3 dias depois daquela madrugada de guerra espiritual intensa, algo aconteceu. Meu filho finalmente apareceu em casa, depois de semana sumido completamente. Mas dessa vez ele estava diferente, quebrantado, com medo nos olhos, e me contou algo que fez tudo fazer sentido finalmente, claro. Todas as profecias, todas as mensagens, todo o livramento de morte profetizado, Deus tinha literalmente arrancado meu filho das garras da morte física real. Continue ouvindo, porque o final dessa história vai te deixar sem palavras. Quando meu filho chegou em casa naquele dia, nunca vou esquecer. Ele estava pálido, tremendo, com o olhar de quem viu a morte de perto. Sentou no sofá e começou a chorar como criança pequena nos meus braços. E contou que aquela mulher tinha planejado matá-lo para não ficar tão seguro. Que ele descobriu por acidente conversas dela planejando acidente fatal dele. Que fugiu correndo e na mesma noite teve experiência com Deus na igreja. E entendeu que tudo que eu profetizava era real. Livramento de morte literal. Meu filho me contou, chorando muito, que descobriu o plano dela matar completamente. Tinha seguro de vida em nome dele que ela fez, escondido assinar. Planejava acidente pra receber dinheiro todo. Ele viu mensagens dela no celular, conversando com outra pessoa sobre quando fazer acontecer a morte dele parecer natural. Meu menino estava sendo preparado para morrer e nem sabia do perigo real. Livramento de morte.
sem saber por que entrou numa igreja que estava em culto, avivamento. Presença de Deus o tocou profundamente ali, e ele caiu no chão chorando. Que não conhecia foi até ele disse: Deus te livrou da morte, meu filho jovem agora. Inimigo planejava te matar, mas Deus impediu e te trouxe aqui hoje. Livramento de morte não é metáfora aqui, era literal, real, físico, concreto sempre. Deus arrancou meu filho da morte planejada. O que parecia tragédia era livramento divino. Livramento de morte. Livramento de morte. Todas as profecias fizeram sentido finalmente claro. Algo difícil aconteceria. Ele descobriria a traição. Livramento de morte. Deus o protegeria sempre. Mães, orações não foram em vão. Jejuns quebraram planos do inimigo mortal. Meu filho voltou transformado, completamente mudado. Pediu perdão por tudo que fez, por se afastar, por rebeldia terrível, por não ouvir minhas advertências maternas, por quase perder vida e alma. Livramento de morte não é metáfora aqui, era literal, real, físico, concreto sempre. Deus arrancou meu filho da morte planejada. O que parecia tragédia era livramento divino. Livramento de morte. Livramento de morte. Oh, se meu filho tem 25 anos, é pastor, prega sobre livramento de Deus com a autoridade de quem viveu o milagre. Eu continuo viúva, mas nunca estive sozinha, porque Deus sempre esteve. Aprendi que não podemos fugir da dor, mudando de cidade ou casa. Temos que enfrentar com presença de Deus, que é a única coisa que sustenta. Aprendi que o que parece tragédia pode ser livramento disfarçado de Deus. Se você está passando por vale, não desista. Deus está operando o livramento.